O rolo do Pix e os problemas de comunicação do governo. Começa agora JBR News. Olá! Um levantamento feito com base nos dados do Banco Central mostra que nesse início de ano houve uma queda de mais de 10% nas transações financeiras usando o Pix. Imediatamente, por conta dessa situação, o novo secretário de comunicação do governo, Sidônio Pereira, que tomou posse oficialmente ontem, na terça-feira, já pediu às agências de publicidade do governo para fazer o mais rápido possível, a toque de caixa, uma campanha para desmentir a ideia de que o governo vai passar a taxar o Pix. Ele deu um prazo, para você ver a pressa que o governo tem nisso, ele deu um prazo de menos de 24 horas para que as agências bolem campanhas e que essas campanhas entrem no ar aí o mais rapidamente que for possível. Por quê? Porque Sidônio entrou na comunicação do governo já no meio de uma crise enorme. O governo, o Ministério da Fazenda, resolveu fazer uma mudança nas transações via Pix, determinando aí mecanismos de rastreio das transações acima de R$5.000, que o Banco Central, o Ministério da Fazenda queria verificar se haveria ali situações de sonegação de imposto e tal, de não declaração de alguma irregularidade de empresas, enfim, de pessoas aí usando o Pix para, enfim, fazer essas irregularidades nesses valores mais altos. Só que rapidamente disseminou-se nas redes sociais a ideia de que isso significava que o governo estava querendo fazer, junto com o Pix, um novo CPMF, ou seja, aquele imposto que já houve no passado, no qual tudo era declarado para poder ser rastreado. E aí disseminou a ideia de que isso daí era, como era a antiga CPMF, uma taxação, um imposto novo que as pessoas iam ter que pagar toda vez que fizessem um Pix. Isso daí criou um problema enorme, reduziu, como se viu aí, o uso do Pix, que é uma ferramenta nova, moderna, muito boa, e que rapidamente ganhou a adesão das pessoas, né? Porque realmente facilita muito a transação financeira, e aí o governo se viu envolto numa tremenda crise. Uma das primeiras ações do Sidônio, antes mesmo de tomar posse, né, o secretário de comunicação da presidência da República, Sidônio Palmeira, foi fazer gravações de personalidades do governo, o próprio presidente Lula, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, vice-presidente Geraldo Alckmin, vídeos desmentindo que o governo fosse taxar o Pix. O do presidente Lula, ele aparece, por exemplo, com um casaco com o escudo do Corinthians e faz uma doação para o time de coração dele, o Corinthians, uma doação de dinheiro, mostrando que ali, nessa transação, não houve cobrança de taxa nenhuma. Mas o estrago está feito, o estrago é grande, enorme. A oposição vem trabalhando muito em cima de críticas a isso. Na segunda-feira, o líder da oposição na Câmara, o deputado Luciano Zucco, divulgou uma nota de repúdio a essa mudança com relação ao Pix. Não fala de taxação, mas aí, a partir do momento que o governo começou a desmentir que fosse haver taxação, agora a oposição trabalha no sentido de dizer que isso é uma forma do governo vigiar as pessoas, diminuir a liberdade, é uma coisa autoritária que afeta principalmente os pequenos empreendedores que estão na informalidade, que aceitam Pix. Então o lavador de carro na rua, a pessoa que vende pipoca, enfim, esses pequenos empresários. E o governo agora trabalhando, correndo atrás de dizer que não, que ele não está em cima dessas pequenas transações, muito pelo contrário, ele quer pegar as transações mais altas,
problemas onde haveria sonegação. Enfim, um problema enorme de comunicação. É um problema enorme de comunicação que resume um pouco todos esses problemas que o governo está tendo nessa área e que fizeram o presidente Lula decidir trocar o comando da comunicação do governo, tirando dali o deputado Paulo Pimenta, que era o secretário de comunicação anterior, e colocando ali o publicitário Sidônio Palmeira. Embora o Paulo Pimenta seja um jornalista, ele nunca teve muito exercício na área, ele é mais político, ao contrário do Sidônio Palmeira, que é um publicitário, é uma pessoa do ramo da comunicação, ou seja, sai uma conformação mais política e entra uma conformação mais técnica, mas já com esse enorme desafio de conseguir apagar esse incêndio com relação ao Pix. Mas esse incêndio mostra uma série de problemas. O que é o grande problema? O grande problema é que, por diversos problemas desde o início desse terceiro mandato do Lula, o governo não tem conseguido se comunicar bem com a sociedade. E aí, ao não se comunicar bem com a sociedade, ele gerou desconfianças. A sociedade hoje parece não confiar tanto no governo. Por isso, quando o governo faz uma mudança como essa no Pix, a sociedade desconfia das intenções dessa mudança. Por quê? Porque falta tudo, falta estratégia, quer dizer, essa mudança ao ser feita, a comunicação não foi chamada para verificar que tipo de problemas poderia haver, como fazer bem essa comunicação para evitar esses problemas, e uma falta total de diálogos. Há um exemplo que a gente esbarramos aí, que mostra bem essa falta de comunicação. O Ministério da Fazenda tem vinculado a ele uma empresa chamada Empresa de Gestão de Ativos, que administra mais de 5 bilhões de ativos da União, e essa empresa, no seu site, não tem um telefone de contato, não tem um número de assessoria de comunicação. O e-mail que está colocado lá, o único e-mail é o e-mail da ouvidoria, que está desativado. Essa empresa não está nas redes sociais, essa empresa, enfim, ela não tem canais de comunicação com a sociedade, e ela administra 5 bilhões de reais em ativos da União. Ou seja, isso daí é um exemplo veemente de como anda ruim a comunicação do governo, justamente na formulação desses canais de comunicação, de diálogo com a sociedade. Por conta disso tudo, acaba esbarrando num problemão como esse aí, com relação às transações feitas com Pix. Problemas grandes que fazem o Sidônio Palmeira ter uma tarefa enorme agora de consertar esses problemas de comunicação, estando já o governo na sua segunda metade e querendo, enfim, almejando a possibilidade de disputar em 2026 uma reeleição. Enfim, o desafio é muito grande. E aí a gente então faz aqueles convites sempre para você. Qual a experiência que você já teve com relação à comunicação do governo? Como é que você avalia essa comunicação? Comenta aí que a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Até a próxima.